Boa tarde. Hoje iremos discutir sobre o processo de tombamento. Quais são os órgãos que podem fazer e suas finalidades. Irei também discutir sobre o processo de tombamento do nosso mini curso, A Casa e Cadeia de Xeramobim. Tombamento é o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo IFAM, tendo sido instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e proíbe a destruição de bens culturais tombados, colocando-o sob vigilância do Instituto. Para ser tombado um bem, passa por um processo administrativo, até ser inscrito pelo menos um dos 4 livros do tombo instituído pelo decreto: livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes e livro do tombo das artes aplicadas. Para que possa ser tombado, um local tem que ter o interesse das pessoas em conservar tanto o ambiente como a história local. Responsabilidade e fiscalização: qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar o tombamento de qualquer bem ao IFAM, bastando, para tanto, encaminhar a correspondência à Superintendência do IFAM em seu estado, à Presidência do IFAM ou ao Ministério da Cultura. Para ser tombado, o bem passa por um processo administrativo que analisa sua importância em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito em um ou mais livros do tombo. Os bens tombados estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto para verificar suas condições de conservação e qual intervenção nesses bens deve ser previamente autorizada. Podemos ver como é importante conhecer a historicidade do patrimônio para que se possa ser tombado. E que, quando um local ou prédio é tombado, sempre tem fiscalização para poder manter a sua estrutura física intacta. É tanto que não pode ser modificada ou construída nada nesses locais. Conforme disposto no Decreto-Lei nº 25 de 1937, no site www.planalto.gov.br civil 03/Decreto-Lei/DEL 0025.htm e na Constituição Federal de 1988, site www.planalto.gov.br civil 03/Constituição compilado.htm. Podem ser reconhecidos pelo tombamento os bens materiais móveis e imóveis tombados individualmente ou em conjunto de interesses arqueológicos, etnográfico, paisagístico, histórico ou artístico. Existe no site o requerimento de tombamento. Quais são a documentação que precisa? A carteira de identidade, carteira de trabalho, CNPJ, comprovante de endereço, residência, CPF, identificação do bem, canais de prestação, que é o presencial, né? Lá no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, SEPS, quadra 713/913, Bloco D, Edifício IFAM, do CEP 70.390, dígito 135, em Brasília, Distrito Federal. O tempo da duração dessa etapa não é estimado ainda, não tem uma estimativa de datas ainda para esse processo. Para receber respostas, canais de prestação é o postal, que é o endereço informado na requisição e endereço dos proprietários do bem, se houver. O tempo de duração desta etapa também não é estimada, não tem data exata de estimativa, certo? Como eu havia falado, agora eu vou falar a respeito, do nosso mini curso, destacando o nosso patrimônio
né, que é a Casa da Câmara e Cadeia de Quixeramobim, onde, como vocês podem estar vendo nessa imagem, essa imagem é uma imagem antiga, né, que foi retirada da internet. Como vocês podem ver, mostra como era a arquitetura da cadeia no passado. Sua arquitetura foi influenciada, né, pelos orientais, onde no século XIX, como vocês podem ver, funcionava dois partimentos, né? No superior, compartimento superior era onde funcionava na cadeia a parte jurídica, né? E no térreo era onde ficavam os presos. Vale destacar que houve, né, no século XIX, né, a questão bem polêmica do caso de Marica Lessa, a primeira presa, né, de Quixeramobim, né, sendo ela uma das... Não existe documentos que relatam, né, que foram ela que deu, né, o terreno, né, para a construção da cadeia. Porém, no relato do livro de Manuel Paiva, a gente vê que ele dá indícios onde que foi a família dela, de Marica Lessa, que doou o terreno e que por obra do destino, né, num crime, ela é acusada, né, de ter matado o próprio marido, sendo a primeira pessoa, né, a primeira mulher a ser presa nessa localidade de Quixeramobim, né, sendo um marco histórico, né, não só pelo crime, mas por conta da construção histórica da cadeia. Essa é a imagem do livro, né, de Manuel de Oliveira Paiva, que conta, né, a história de Marica Lessa, né? O nome do livro é Dona Guidinha do Poço. É um livro que conta bastante relatos, né? Só que eu vou deixar a respeito do livro, que é o nosso encontro de amanhã vai ser referente já a boa parte falar sobre o livro. Então, eu só quis deixar vocês um pouquinho mais ansiosos para respeito. Continuem comigo aqui nessa aula de hoje e para vocês já terem de antemão, já saber um pouco o conteúdo que nós iremos trabalhar amanhã. Esta é a imagem, né, da Câmara Municipal de Quixeramobim, né, da cadeia, né, que hoje atualmente ela funciona como a Câmara dos Vereadores. Esse daqui é o prédio, né, daquela foto antiga, né. Hoje em dia a estrutura continua a mesma, como vocês podem estar vendo pela foto. A estrutura é a mesma. Houve só a questão da mudança, né, da pintura. E o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, inscrito no livro de tombo de Belas Artes do Patrimônio da União na folha 91, sob o número de inscrição 500, processo 745 T64, de 9 de fevereiro de 1972. Nessa foto foi tirada pela gente, quando a gente fez uma visita no dia 11 de novembro de 2020, né, esse ano. É uma foto bem atual, a estrutura dela continua bem. Como vocês podem ver, a gente tirou uma foto também do teto, né, onde o teto é todo de madeira, né, ainda prevalece bastante a questão dos objetos, né, as janelas continuam sendo as mesmas, as cadeiras, o chão todo de madeira. A gente viu que
na nossa visita, a gente pode perceber que existe até furos, né, na madeira, né, por conta da questão de ter ficando velho, né, a madeira vai ficando velha e tudo, né, então tem toda essa questão, né. Então, a questão do nosso patrimônio é esse, né, a Casa da Cadeia é um dos patrimônios que tem aqui em Xeramobim. Ele é um patrimônio cultural material, por conta que ele é um prédio onde a gente pode pegar, né, isso. Então, é um patrimônio arquitetônico que poucos conhecem do município, que funcionava a cadeia lá, porque é uma questão do nosso município de Xeramobim visualizar muito só mais a questão do patrimônio de Antônio Conselheiro e acabar deixando de lado outros patrimônios que também são importantes para a nossa cidade, sendo a cadeia um deles. É importante destacar aqui que, infelizmente, não existe documentos agregando. A gente foi lá onde, no Poder Executivo de lá da Câmara, onde era para ter os documentos da época de construção, de quem doou o terreno e tudo. Nada desses documentos existe. Então, é uma coisa que a gente percebe que está muito esquecida pelos nossos governantes, pelo nossos governantes do município, né? Que infelizmente não veem que resgatar a história desse patrimônio nosso, né? De dar o devido valor para a nossa história, né, a história local. Muitas vezes a gente busca conhecer a história de outros municípios por conta que existe uma biblioteca municipal, onde se tem livros que falam a respeito daquela localidade, e a gente vê que aqui na nossa localidade de Xeramobim não possui esse acervo, né, de documentos, e que seria bastante interessante, né, que a gente cobrasse mais, né, nós como futuros historiadores daqui de Xeramobim, e pesquisar mais um pouco, né, aprofundar mais um pouco sobre a questão dos patrimônios existentes na nossa comunidade. Gostaria de agradecer a vocês, né, pelo tempo, pelo comprometimento de participar das nossas atividades, pela contribuição que vocês estão tendo conosco. É de grande valia, uma experiência maravilhosa, e acaba sendo um desafio para mim, principalmente, porque faz tempo que eu não estou em sala de aula. A minha colega Patrícia nunca participou de uma sala de aula, né? E utilizar esses meios tecnológicos para a gente está sendo um desafio, porque é um meio que a gente não domina muito e que, devido à pandemia, a gente teve que se atrelar a ele, né? Então, gostaria muito de agradecer a vocês pela participação e pela contribuição de todos nos comentários. A gente está olhando os comentários, a gente está percebendo que vocês estão participando de verdade, estão vendo nossos conteúdos. E isso para a gente é de grande valia, de grande satisfação. Tchau, tchau.